Leitura do livro O Caminho para o Filho Andar. Como usar as Escrituras no treinamento dos filhos. Autor Lou Priolo, editora Nutra Publicações. Capítulo 3. Convença com as Escrituras. O segundo passo no processo bíblico de usar as Escrituras no treinamento dos filhos, ou para qualquer outro propósito, é convencer. Nota do tradutor revisor. O autor usa repetidas vezes neste capítulo a palavra em inglês conviction e oferece, logo no início, os sentidos que ela tem. Embora na tradução tenhamos optado pela palavra convencer, na maioria das vezes utilizamos outras palavras para explicar o sentido pretendido pelo autor, tais como repreensão, reprovação, correção e persuasão. Convencer é algo que flui do ensino, pois o ensino conscientiza as pessoas sobre o que Deus espera delas. Jay Adams comenta sobre a relação entre ensinar e convencer no livro How to Help People Change. A obra Jay Adams, How to Help People Change, a obra de Adams é especialmente útil para fornecer explicações mais amplas sobre as pressuposições teológicas e as exegeses nas quais este livro está baseado. Como ajudar as pessoas a mudarem. Para os propósitos do nosso estudo, tomei a liberdade de substituir na citação abaixo as palavras conselheiro e aconselhado por pai e filho, respectivamente. Recomendo fortemente que você leia o livro todo, fazendo substituições similares sempre que é apropriado para suplementar o conteúdo deste livro. Abre aspas. Por vezes, convencer e ensinar caminham lado a lado. Sendo assim, não podemos considerá-los como mutuamente excludentes. Para chegar ao ponto de convencer, uma pessoa deve ensinar algo novo ou ensinar novamente de maneiras diferentes o que a criança já ouviu, mas que ainda não passou da teoria para a prática. O pai provavelmente terá que esclarecer verdades bíblicas e como elas se aplicam às situações particulares do filho. A Bíblia exige que o pai desenvolva habilidades de maneira que se torne apto para persuadir. Fecha aspas. Já que seu filho nasceu pecador, e sua falta de conformidade a Deus e a transgressão para com a vontade revelada de Deus é endêmica, utilizar as Escrituras de forma eficaz para convencê-lo de seu pecado é um elemento fundamental para a tarefa de criar filhos biblicamente. Em última análise, é da vontade de Deus, não sua, que seu filho seja obediente. Por fim, as Escrituras precisam estar presentes na mente dele caso você deseje que ele seja convencido de seus pecados contra Deus. O que é convencer? Talvez você esteja se perguntando por que estou utilizando a palavra convencer neste livro como alternativa para a palavra repreensão, que aparece em grande parte das traduções de 2 Timóteo 3,16. Fiz dessa forma para descrever melhor o significado da palavra na língua original. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra convencer? Essa palavra é utilizada habitualmente na língua inglesa de 3 formas diferentes. 1. Uma forte crença pessoal. Abre aspas, tenho a convicção de que educarei meu filho na disciplina e instrução do Senhor. 2. Sentimentos de culpa acerca de um pecado do qual alguém ainda não se arrependeu. Abre aspas, estou convencido de que sou viciado em nicotina. Fecha aspas. 3. O processo legal por meio do qual uma pessoa é considerada culpada por um crime. Abre aspas, o promotor ficou muito satisfeito por condenar o réu em pelo menos 3 das 4 acusações feitas contra ele. Fecha aspas. Em qual sentido você acha que a palavra convencer foi usada em 2 Timóteo 3,16? Em outras palavras, qual das 3 definições acima você acha que se encaixa melhor para a palavra grega usada por Paulo nesta passagem? A resposta irá certamente lhe surpreender. Quando faço essa pergunta nas aulas sobre educação de filhos, a maioria das pessoas que têm coragem de responder erram. Observe que nossa cultura orientada pelos sentimentos está tão acostumada a enxergar a culpa como um sentimento, em vez de uma real culpabilidade diante de um Deus santo, que a maioria das pessoas escolhe a definição. 2. Sentimentos de culpa associados ao fato de ser considerado culpado. Mas essa é a resposta errada. Ao falar à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, Jesus Cristo disse, abre aspas, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo o disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículos de 15 a 19. A que tipo, qual definição de repreensão Jesus está se referindo no versículo 19? A definição a qual me refiro é a de número 3. Ele estava num sentido forense, apresentando uma acusação contra eles. Aquela igreja morna havia se enganado crendo que eram ricos, quando de fato eram pobres. Eles tornaram-se autossuficientes, não preciso de coisa alguma. Eles precisavam ser convencidos de seus pecados, pois não sabiam que na realidade eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Este é o significado da palavra repreensão, utilizada em 2 Timóteo 3,16. Instaurar um processo contra outra pessoa, de forma que ela seja condenada pelo crime que cometeu. A palavra grega elegko traz consigo a ideia de refutar um adversário até o ponto de convencê-lo, se não a ele, pelo menos aos outros que ouviram as evidências de seu pecado. Ou seja, é o confirmar e o provar que as acusações feitas contra o transgressor da lei são verdadeiras. Abre aspas, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, fecha aspas. 1 João 3, 4. A igreja de Laodiceia não compreendia nem a extensão de seu pecado, nem o quanto de mudança ela precisava promover. Seu filho nem sempre compreende a extensão do seu pecado. E muitas vezes não compreende também quanta mudança é necessária para a vida dele. Você precisa ajudá-lo a compreender essas coisas e precisa fazê-lo com as Escrituras. É necessário que você aprenda a utilizar a Bíblia para convencer seu pequenino transgressor da lei de que ele transgrediu a lei de Deus e que, sem Cristo, ele está condenado. Mas, será que você não está me pedindo para fazer algo que é responsabilidade de Deus? Afinal de contas, convencer as pessoas do seu pecado não é obra do Espírito Santo? O Espírito Santo inquestionavelmente convence o pecador de seu pecado. João 16:8. Bem como as Escrituras, 2 Timóteo 3,16. Mas ao ministro de Deus também é atribuída a tarefa de convencer. Paulo ordenou que Timóteo, abre aspas, repreendesse, fecha aspas, aqueles que se encontravam sob seu comando, seu cuidado espiritual com as Escrituras. Abre aspas. Pega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, convença, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. Paulo também ordenou que ele repreendesse aqueles líderes eclesiásticos que vivem no pecado, na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo 5,20. Na realidade, uma das qualificações para ser ordenado ao pastorado, em primeiro lugar, é a capacidade de convencer aqueles que são contrários à sã doutrina. Além disso, no capítulo 2 de sua epístola, Tiago usou a lei para convencer os seus leitores de serem transgressores da lei. Sendo assim, convencer é parte da responsabilidade do ministro da palavra. Considerando que uma das tarefas mais importantes como pais é ministrar a palavra aos filhos, utilizar as Escrituras para convencê-los é parte da sua responsabilidade. Você precisa aprender como usar eficientemente a palavra para atingir a consciência dos seus pequeninos transgressores da lei. Obviamente que, por vezes, todos os três agentes envolvidos na tarefa de convencer, o Espírito, a palavra e o ministro da palavra, são necessários para que o resultado desejado seja obtido. Mas, ao ministrar a palavra para convencer, o agente humano precisa fazê-lo no poder do Espírito Santo para ser eficaz. O Espírito de Deus pode agir da forma que desejar, mas devemos esperar que ele opere de maneira que disse que o faria na Bíblia. Por exemplo, utilizar versículos bíblicos de forma acidental, tirando-os de seu contexto num momento de ira pecaminosa, com o propósito de, como vingança, envergonhar seu filho, irá provavelmente provocar a ira dele. Efésios 6:4. Mais rápido do que conscientizá-lo e levá-lo ao arrependimento. Por que convencer é tão importante? Inicialmente, a tarefa de convencer é importante porque o relacionamento do seu filho com Deus depende dele. Em última análise, Deus, e não o homem, é soberano sobre o processo de convencer.
Dependemos do Espírito de Deus para utilizar a palavra e qualquer outro meio que Ele escolher para nos convencer de alguma coisa. A convicção do pecado será algo crucial na caminhada de seu filho, desde o início do processo de chegar a Cristo até desfrutar de uma comunhão constante com Ele. De fato, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Ainda assim, numa tentativa de ajudar pais a mudar o comportamento de seus filhos, livros cristãos sobre educação de filhos, vídeos, artigos, programas de televisão e seminários negligenciam o que é mais importante nesse processo: agradar a Deus. Da mesma forma que você deseja que seu filho mude por bons motivos, tais como saúde e felicidade dele a longo prazo, ou a sua saúde e alegria a curto prazo, sua principal motivação para educar seu filho de acordo com a Bíblia é que ele seja capaz de agradar e glorificar a Deus. Quaisquer outras motivações e objetivos devem estar subordinadas a essa. É interessante observar como a tarefa de convencer pode ser facilmente mal utilizada, ou estar ausente em sua metodologia, quando a importante motivação de promover a glória de Deus é negligenciada em sua filosofia de criação de filhos. Permita-me citar Adams mais uma vez. Abre aspas. Nenhum processo de mudança ou filosofia de criação de filhos que ignora o relacionamento da criança com Deus será bem-sucedido. Não importa o truque ou a estratégia utilizada para atingir esse objetivo. Quando um pai tenta mudar o comportamento do filho sem que antes procure uma mudança do relacionamento do filho, com Deus, o resultado será meramente externo. Um comportamento farisaico tão desaprovado por Deus quanto o comportamento egoísta original. Convencer é importante também por outro motivo. Ele é um pré-requisito para o arrependimento e a mudança. Conforme mostrei no primeiro parágrafo deste livro, seu objetivo primário na criação de filhos é facilitar a conformidade de seu filho ao caráter de Cristo. Nenhuma criança que por natureza já nasce pecadora pode ser transformada à semelhança de Cristo sem primeiro estar convencida de que precisa desejar tal semelhança. Isso não quer dizer que o processo de transformação será concluído antes que ele deixe o lar para uma vida de independência. Na realidade, ele não estará totalmente completo até que o Senhor volte, mas o seu trabalho, enquanto ele estiver sob sua responsabilidade, é levá-lo ao ponto de compreender como continuar esse processo a partir do momento que sair de sua tutela. Em outras palavras, o seu propósito como pai é treinar o seu filho para sair de casa preparado para enfrentar a vida por si só. Mas, embora ele deixe a você e sua esposa para tornar-se independente, suas convicções serão companheiras constantes até o dia em que ele morrer. E se ele realmente procura semelhança com Cristo, ele mesmo terá que aprender a fazer aquilo que fizeram com ele, isto é, como convencer outros. Conforme vimos, seu filho não pode se arrepender, mudar sua mente, sem que primeiro esteja convencido de seu pecado. Abre aspas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Fecha aspas. Apocalipse 3:19. Conforme sugerem as palavras do nosso Senhor, a convicção de pecado é um pré-requisito para o arrependimento. Ela é parte do processo estruturado de treinamento que a Bíblia ensina. Obviamente, é possível que alguém esteja convencido de seu pecado sem que isso resulte em arrependimento, mas é impossível que uma pessoa se arrependa sinceramente de coração sem primeiro estar convencida dele. Afiando sua espada. Estas são duas habilidades essenciais que precisam ser cultivadas para se utilizar as Escrituras eficientemente no processo de persuadir a criança. A primeira tem a ver com a familiaridade com a Bíblia. Você precisa saber quais passagens bíblicas podem ser utilizadas para cada propósito específico no processo de persuadir. Você precisa saber o que a Bíblia diz e onde diz. Você precisa afiar sua espada espiritual através da compreensão do que as Escrituras falam sobre a pecaminosidade de pecados específicos com os quais seu filho está lidando. Você já ouviu essa? Abre aspas, papai ou mamãe, não consigo comer meu espinafre, ou beterraba, ou qualquer outra coisa. Qual passagem bíblica você escolheria para usar nessa situação? Uma que usei não apenas com a minha filha, mas em inúmeras situações do tipo não consigo, com meus aconselhados é Filipenses 4:13, abre aspas, tudo posso naquele que me fortalece, fecha aspas. Você não pode dizer não consigo como cristão. Se Deus diz que você deve obedecer a seus pais, você consegue.
você é capaz de aprender a fazer tudo o que ele exige de você na Bíblia. Mas papai, eu não quero comer meu espinafre. Tudo bem, querida, mas não precisa querer comê-lo. Você só precisa comer. Deus me pede para fazer coisas que não quero fazer. A primeira coisa que eu fiz esta manhã era contra os meus sentimentos. Levantei da cama quando de fato não queria fazê-lo. A Bíblia diz que aqueles que colocaram sua confiança em Cristo são capazes de, no tempo que lhes resta, não viverem mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 2, NVI. Como cristão, não preciso seguir meus desejos, mas posso seguir a Bíblia. E o melhor disso é que, depois de fazer o que a Bíblia diz, normalmente fico feliz por tê-lo feito. Da mesma forma que você provavelmente estará depois de comer espinafre. Quando a nossa vontade conflita com a de Deus, quando o que desejamos fazer difere do que Ele quer que façamos, devemos e podemos escolher a vontade dele. Você já pegou seu filho mentindo? Pai, eu não falei a verdade porque pensei que estaria em apuros. Filho, quando somos tentados a mentir, quase sempre o fazemos porque temos medo das consequências de falarmos a verdade. Nesse caso, você estava com medo de ser disciplinado por causa de sua honestidade. E há uma forte razão para o seu temor. Pelo visto, você temeu mais as consequências de dizer a verdade do que de desagradar a Deus, que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios 12, 22. A palavra fielmente nessa passagem também pode ser traduzida por verdadeiramente. Você sabe qual a ligação entre ser verdadeiro e ser fiel? Não sei. A pessoa que é conhecida por falar a verdade é fiel. Ser fiel significa ser alguém de quem se pode depender, alguém confiável. As pessoas tendem a confiar em quem é verdadeiro e tendem a suspeitar e desconfiar daqueles que não são. No mesmo capítulo, a Bíblia diz, versículo 19, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Observe que quando você fala a verdade, ela pode até doer por um momento, mas assim como dói quando você fala a verdade, parece que não dói tanto e por tanto tempo quanto falar uma mentira. Você é capaz de entender agora por que a mentira é algo tão terrível aos olhos de Deus? Você compreende a dimensão dos efeitos disso no seu relacionamento com o próximo? Você percebe que, quando você mente, você fracassa em amar a Deus e ao próximo e, consequentemente, quebra os 2 maiores mandamentos da Bíblia? Talvez leve algum tempo até que você esteja preparado para localizar passagens bíblicas apropriadas para situações específicas, mas isso será de muito valor no futuro. O processo de pesquisa não só trará benefícios para você em seu crescimento como cristão, como também poderá ser algo muito agradável. Permita-me encorajá-lo dizendo que, uma vez que cada filho possui uma forma própria e peculiar de pecar, 1 Coríntios 10, 13, uma passagem bíblica normalmente cobre uma multidão de pecados. Via de regra, você será capaz de obter muita informação a partir de um punhado de passagens bíblicas que estudou a respeito de tópicos específicos, isto é, egoísmo, desobediência, desrespeito, descontentamento, etc. Quem sabe a melhor forma de encorajá-lo a esta altura seria lhe dizer que incluía um apêndice ao final do livro com mais de 50 atitudes e comportamentos comuns, inadequados e impróprios para lhe ajudar a começar o seu treinamento. Separei também uma bibliografia selecionada de outras fontes que lhe ajudarão a localizar passagens bíblicas adicionais. Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Oferecer versículos versus ministrar a palavra. A segunda habilidade que você precisa desenvolver para convencer o seu filho do pecado é a habilidade de explicar completamente as passagens bíblicas que você está usando. Simplesmente pelo fato da Bíblia afirmar que a palavra de Deus não voltará vazia e prosperará naquilo para qual foi enviada, Isaías 55:11, você não deve ter uma atitude descuidada acerca de sua responsabilidade de usar as Escrituras no processo de persuasão. Você não pode se contentar em oferecer versículos bíblicos como um entregador de jornal, como se as Escrituras fossem algum tipo de pílula mágica que vem sem instruções no recipiente. Homens e mulheres de Deus não dizem aos seus ouvintes o que a Bíblia diz somente. Eles comunicam o significado do que a Bíblia ensina e como aplicar aquela verdade à vida do ouvinte. Seu papel como pai não é apenas oferecer textos das Escrituras, mas ministrá-la ao coração do seu filho no poder do Espírito Santo. Filho,
Diga-me por que você está irritado. Estou irritado porque a mãe não deixa meus amiguinhos virem brincar comigo depois da aula. O que você fez quando ela negou seu pedido? Comecei a discutir com ela. E depois o que aconteceu? Foi nesse momento que eu disse todas aquelas coisas feias que ela lhe contou que eu falei. Por que você acha que ficou tão irritado? Não sei. Eu acho que eu sei. Tem uma passagem bíblica que pergunta e responde à questão de por que fiquei irritado. Sério? Sim. Deus nos deu a Bíblia para nos ensinar a como viver uma vida que o agrade e corrija nossa maneira pecaminosa de pensar e agir que nos torna miseráveis. Onde ela fala porque fiquei bravo com a mamãe? No 4º capítulo do livro de Tiago. Os cristãos, para quem Tiago estava escrevendo, estavam vivendo conflitos sérios uns com os outros e Tiago teve que repreendê-los. Ele começou pedindo que eles examinassem de onde vinha a ira deles. Na realidade, ele usou uma linguagem de guerra para descrever o que eles estavam fazendo uns aos outros. A pergunta que ele lhes fez foi a seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então, ele responde a sua própria pergunta: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Observe, filho, que quando queremos algo, algum desejo, mais do que deveríamos, ficamos pecaminosamente irritados, e mesmo um desejo bom pode nos causar problemas. Muitas vezes fiquei bravo com você porque você não me obedeceu. Mas essa não é uma ira boa? Não é certo ficar bravo com alguém que faz algo errado? Isso depende se ficamos bravos ou não pelo fato da pessoa ter pecado contra Deus. Por vezes, ficamos mais irritados pelo fato de a pessoa ter pecado contra nós do que contra Deus. Quando isso acontece, é mais provável que essa seja uma ira pecaminosa do que uma ira justa. Você está me dizendo que podemos ter os dois tipos de ira em nosso coração ao mesmo tempo? Exatamente. Porque você acha que algumas vezes eu lhe mando para o seu quarto antes de disciplinar você? Porque você está tentando tirar a ira pecaminosa do seu coração primeiro? Exatamente. Observe que são os nossos desejos que nos trazem problemas. Quando queremos muito algo a ponto de estar dispostos a pecar para consegui-lo, ou a pecar ficando irado, por não poder ter o que desejamos, isso significa que aquilo que queremos, mesmo que seja algo bom, como querer que nosso filho nos obedeça ou tentar brincar com seus amigos, esse é um desejo excessivo, desproporcional. Foram esses desejos descontrolados que fizeram com que aqueles primeiros cristãos, para quem Tiago estava escrevendo, brigassem uns com os outros. O que significa descontrolados? Significa demais. O termo guerrear nessa passagem é outro termo militar. Podemos dizer que é como um soldado que cava uma trincheira no chão e se esconde ali para se proteger do inimigo. Várias vezes nossos desejos podem estar tão profundamente arraigados em nosso coração, ou como Tiago coloca na nossa carne, que eles se tornam como pequenos ídolos dos quais não queremos abrir mão. Então, quando alguém tenta tirá-los ou nos impedir de tê-los, ficamos pecaminosamente irritados. Acho que fiquei irritado com a mamãe porque ela não me deixou brincar com meus amigos. Como você chamaria esse desejo específico que causou todo esse problema? Não sei o nome dele. Tem certeza? Como assim, pai? Há algum tempo eu fiz uma pequena lista de coisas em minha vida com as quais eu ficara irritado. Quando eu terminei minha lista, observei que havia 2 tipos de coisas, 2 categorias nela. Eu ficava irritado sempre que alguém mexia com meu dinheiro. Então, eu percebi que a Bíblia tinha um nome para o meu desejo pecaminoso. Como é que a Bíblia chama isso? Em 1 Timóteo 6,10, a Bíblia chama isso de amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Muito legal! Não que o Senhor tenha sido um grande amante do dinheiro, mas foi assim que a Bíblia o enquadrou. Qual é o nome do outro desejo errado do qual o Senhor me falou? O segundo é ainda pior, pois eu estava me tornando semelhante a um tipo de pessoa sobre a qual a Bíblia diz ter um problema muito sério. Como assim, pai? Bem, quando uma pessoa pratica continuamente o mesmo pecado, vez após vez, esse pecado controla aquela pessoa. Ele começa a controlá-la pouco a pouco até o momento em que Deus chama aquela pessoa pelo nome do pecado que a controlou. Acho que ainda não entendi. Como Deus chama aquela pessoa que mente o tempo todo? Mentiroso. E aquela pessoa que toma inúmeras decisões erradas? Chama de tolo, entendi. Mas o que estava começando a controlar você?
Eu ficava extremamente irritado quando as pessoas me faziam perder tempo, especialmente meu tempo livre, sabe? O tempo que eu queria gastar pescando e caçando, ou mesmo descansando com a minha família. Creio que eu estava começando a me tornar um amante do prazer, sobre o qual o Antigo e o Novo Testamento falam. Muito legal, pai, quero dizer, a forma como o Senhor descobriu isso. Obrigado, filho, mas eu não posso receber o crédito por tê-lo descoberto. O Espírito de Deus usou versículos bíblicos que eu tinha memorizado para me convencer do meu egoísmo, e ele tem me dado graça para me arrepender desses desejos descontrolados. Agora, filho, eu gostaria de fazer aquela pergunta novamente. Que pergunta, pai? Aquela com o nome do seu desejo pecaminoso. Será que o motivo pelo qual você ficou tão bravo com a sua mãe pode ter sido porque amou o prazer de brincar com seus amigos mais do que amou o prazer de obedecer a Deus? Será que você está se tornando o que a Bíblia chama de amante do prazer? Com pouco tempo, esforço e prática, você será capaz de aprender como desenvolver as habilidades necessárias para descobrir, explicar e aplicar a passagem bíblica apropriada que o Espírito de Deus usará para convencer seu filho. Eles precisam ser não apenas convencidos de seu pecado, mas também de sua necessidade de confiar em Cristo como seu Salvador e Senhor e a depender do Espírito Santo para a graça necessária para viver uma vida que agrada ao Pai. Considerações adicionais sobre a tarefa de convencer. Além das duas habilidades acima mencionadas, existe uma série de outros fatores práticos no uso das Escrituras para convencer que precisamos considerar. 1. Examine suas motivações. De acordo com Gálatas 6:1, o alvo desejado quando lidamos com um irmão que tem sido controlado por um pecado deve ser a restauração. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Em Gálatas 6:1, NVI. A palavra restaurar é um termo médico usado para descrever o cenário de um osso que está quebrado. A ideia é de tornar uma pessoa que foi controlada por um pecado útil novamente. Olharemos mais atentamente para essa palavra mais adiante, mas por agora é suficiente dizer que a sua motivação deve ser a de restaurar seu filho, e não expô-lo. Tornar as coisas mais fáceis para você ou externar uma vingança pessoal sobre ele, humilhando-o. Pode ser que você, como pai e mãe, não use a autoridade dada por Deus para a sua glória e para o benefício de seu filho por causa de propósitos egoístas, como a sua própria glória e benefício pessoal. Conforme disse, não tente convencer o seu filho de um pecado quando você está mais bravo porque ele pecou contra você do que pelo fato de ele ter pecado contra Deus. E isso, em parte, é o que Paulo quis dizer quando adicionou as palavras: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Para aqueles a quem a tarefa de restauração foi confiada, você deve lembrar que hipócrita foi a palavra que o Senhor Jesus usou para descrever aqueles não que examinam sua própria trave antes de falar do cisco da outra pessoa. Mateus 7, de 3-5. 2. Use terminologia bíblica quando estiver convencendo o seu filho ou qualquer pessoa de seu pecado. Ao utilizarmos a Bíblia para descrever o comportamento, precisamos seguir o exemplo de Paulo que disse: não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. NVI. Dizer a uma criança que ela é tímida demais provavelmente não será tão convincente quanto mostrar a ela a relação entre seu comportamento tímido e o pecado do orgulho e ou grosseria, para mencionar apenas dois. Dizer a um filho que ele é paranoico não pesa na consciência dele como o faria se utilizássemos de termos bíblicos fortes como temeroso ou desconfiado. Fazer uso da palavra idiota ao invés de tolo provavelmente apenas lhe conduzirá à ira e não ao arrependimento. Dizer as avaliações que você está fazendo de si não são bíblicas, não são verdadeiras, honestas, corretas, etc., é muito mais teologicamente preciso e consequentemente convincentes do que dizer você possui uma autoestima muito baixa. Obviamente, a terminologia bíblica para comportamentos irresponsáveis agride frontalmente esse psicologismo confuso de nossos dias,
que tem reclassificado como doença o que em tempos passados era chamado, e a Bíblia ainda chama, de pecado. Mas a terminologia bíblica é muito mais eficiente para ajudar a criança a enxergar sua real necessidade de mudança. Para lhe ajudar na sua jornada em busca dos termos bíblicos adequados, o apêndice A, Textos Bíblicos para Treinamento dos Filhos, foi adicionado ao final desta obra. Embora longe de ser exaustivo, ele fornece passagens bíblicas acerca dos 50 problemas e condições de comportamento infantil mais comuns. 3. Conduza o processo de convencimento de maneira que o filho entenda que a ofensa é contra Deus. Certamente, quando uma criança peca contra outra, ela deve ser instruída a pedir o perdão e, se necessário, fazer qualquer restituição biblicamente cabível. Mas, em última análise, o pecado é primeiramente contra o Trino e Santo Deus. Depois de cometer o adultério com Batseba e assassinar Urias, o Hitita, Davi diz no Salmo 51:4: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O aspecto crucial de seus argumentos não deve ser, abre aspas, você não percebe o quanto você me machucou com o que fez? Fecha aspas. O seu falar deve se concentrar na seriedade de sua ofensa contra Deus. Abre aspas. Você sabe o que Deus pensa a respeito do que você fez? Ele nos diz no 12º capítulo do livro de Provérbios, reticências, fecha aspas. Evidentemente que não é errado ajudar a criança a enxergar exatamente como o pecado dela afetou outras pessoas. Esse tipo de conversa com a criança, quando adequadamente feita, pode ser usada pelo Espírito Santo para levar a criança à convicção de seu erro, como a que o profeta Natã usou em sua parábola contada a Davi em referências a Urias. Abre aspas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Natã fez uso do senso de justiça e de compaixão do rei Davi para ajudá-lo a enxergar quão furioso Deus estava com o seu pecado. Conversas como essas podem ser corretamente usadas para trazer convicção enquanto estiverem direcionadas para mostrar ao ofensor o quanto ele pecou contra Deus. O filho não precisa apenas compreender que seu pecado é contra Deus, mas que o padrão de comparação conforme revelado nas Escrituras é Jesus Cristo. Isso significa que comentários do tipo, comporte-se como seu irmão, ou respeite os seus pais da mesma forma que a Natália respeita os dela, devem ser evitados, a menos que sejam utilizadas para personificar como a outra pessoa, através de seu comportamento, está implementando um princípio bíblico específico ou manifestando um traço de caráter de Cristo. O mesmo princípio é verdadeiro para os discursos comparativos, como quando eu tinha sua idade. Conforme Paulo disse à igreja em Corinto, com relação a falsos mestres que se exaltavam. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. 2 Coríntios 10:12. 4. Escolha o momento adequado. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão nos dá duas perspectivas importantes que podem ser corretamente aplicadas. Quanto ao momento da correção, a primeira delas encontra-se no 7º versículo do capítulo 3 e nos lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar. O melhor momento para se administrar a reprovação é quando você estiver certo de que tem a atenção completa da criança. Por vezes, minha esposa e eu ministramos uma reprovação abreviada para colocar um fim imediato ao seu comportamento errado, apenas para podermos mais tarde e com tempo suficiente esclarecermos minuciosamente todas as questões envolvidas. Uma regra a ser observada é que você deve, preferivelmente, corrigir a criança em particular do que na frente de várias pessoas. Quando uma criança peca na presença de outras, conforme Pedro fez em Gálatas 2,14, uma breve repreensão pública pode ser benéfica, especialmente para aqueles que viram o pecado. A segunda perspectiva aplicável que Salomão oferece quanto ao momento de corrigir é não retardar o processo. Abre aspas. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Fecha aspas, Eclesiastes 8:11.
Isso é especialmente importante para os filhos menores, pois eles podem não ser capazes de lembrar amanhã o que fizeram de errado hoje. Esse atraso na correção pode dar a impressão de que você crê que o pecado não é uma ofensa muito séria. 5. Escolha as palavras adequadas. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Provérbios 15, 28. Normalmente, é necessário investir tempo extra, esforço e muito pensar ao escolher as palavras adequadas para expressar quais mandamentos bíblicos foram violados, quais passagens adicionais podem ser citadas para apoiar a argumentação, as perguntas que podem ser feitas à criança e a maneira pela qual a correção será administrada. Coisas como a sua atitude, seu tom de voz e a maneira através da qual você tocará ao seu filho. Exemplos específicos da violação deveriam ser dados, especialmente se um padrão de pecado tenha se desenvolvido. 6. Faça perguntas que apelem para a consciência do seu filho. A consciência é o órgão da alma que julga entre o certo e o errado. Ela acusa o homem ou o desculpa de suas atitudes, o que acontece internamente, e de seu comportamento, o que acontece externamente. Quando funciona adequadamente, ela age como um detector de fumaça, isto é, percebe um perigo moral e envia um sinal desagradável para despertar a nossa culpabilidade diante de Deus. A palavra consciência e seu equivalente grego suneideses possuem o mesmo significado etimológico básico, com, sun, conhecimento, ciência, eido. Graças à queda, seu filho veio ao mundo com uma consciência que foi, de alguma forma, mal programada. O processo de reprogramar a consciência com o conhecimento das Escrituras deve começar desde bem cedo na infância. 2 Timóteo 3,15. Essa bússola moral interna precisa ser continuamente sintonizada durante toda a vida da criança. Inicialmente, você precisa fornecer os dados que o Espírito Santo, abre parênteses, o programador mestre, pode usar para levar a criança à maturidade. Abre aspas. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, fecha aspas. Hebreus 5,14. Ao usar as Escrituras com o propósito de convencer, você deve focar a consciência do seu filho. Você não deve aceitar qualquer complacência ou indiferença ao pecado e despertar nele o fato de que ele fez ou não fez algo que desagrada a Deus. Você deve nutri-lo com a ciência, isto é, com o conhecimento de que ele precisa mais uma vez confessar e abandonar seu pecado e pedir o perdão de Deus. É isso que quero dizer quando uso o termo apelar para a consciência da criança. Uma das funções da consciência é fazer julgamentos sobre nós mesmos. Você e eu, se somos cristãos em crescimento, estamos continuamente no processo de julgar ou avaliar nosso comportamento. Nós nos perguntamos: como está indo esta área da minha vida? Será que estou agradando a Deus naquela área? Estou tendo êxito nisso? Onde estou falhando? Em que área que o Senhor deseja que eu trabalhe da próxima vez? Quando as respostas a essas perguntas confirmam que estamos nos conformando com a vontade revelada de Deus para a nossa vida, temos uma consciência boa e a paz que acompanha o conhecimento de que estamos caminhando em obediência a Ele. Quando as respostas revelam que estamos em desarmonia com Sua vontade, nossa consciência nos acusa, produzindo convicção e sentimentos de culpa que acompanham o conhecimento do pecado. Considerando que um dos efeitos do pecado é nos cegar, a nossa capacidade e desejo de julgar a nós mesmos de forma acurada ficou debilitada. Consequentemente, algumas vezes precisamos de ajuda nesse processo de avaliação. Podemos precisar de outros para fazer julgamentos apropriados sobre nosso comportamento de tempos em tempos. E é nesse momento que o questionamento entra em cena. Uma das formas mais eficazes de despertar a consciência dos outros para o pecado é fazendo perguntas a eles. Certos tipos de perguntas pressionam a consciência daqueles a quem estamos corrigindo, forçando-os a se examinarem mais cuidadosamente do que fariam por eles mesmos. O uso de perguntas que visam produzir convicção do pecado pode ser visto por toda a Bíblia. Elas normalmente iniciam com a expressão "por quê?". Em Gênesis 4:6 lemos, abre aspas, "Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante?" Fecha aspas. O faraó apelou para a consciência de Abraão em Gênesis 12:18, abre aspas. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, "Que é isso que me fizeste?
Por que não me disseste que ela era tua mulher? Fecha aspas. Após cortar um pedaço de manto de Saul, Davi fez uma argumentação bem-sucedida, visando alcançar a consciência do rei por meio de uma série de questões. 1 Samuel 24, de 9 a 16. Abre aspas. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Fecha aspas. Jesus usou com frequência o mesmo tipo de perguntas para corrigir seus ouvintes. Abre aspas. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Mateus 6:28. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus 7:3. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Mateus 8:26. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15:3. Por que me experimentais, hipócritas? Mateus 22:18. Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Mateus 26:10. Por que me procuráveis? Não sabíeis que cumpria estar na casa de meu pai? Lucas 2:49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6:46. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e, entretanto, não sabeis discernir entre esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Lucas 12:56-57. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22:46. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Lucas 24:38. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? João 7:19. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. João 8:43. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8:46-47. Conforme você observou nos exemplos, a Bíblia fornece exemplos suficientes acerca da tarefa de convencer do pecado por meio desse tipo de pergunta que aguça a consciência. Obviamente, pode haver um uso abusivo desse tipo de pergunta. Ela pode ser feita de forma sarcástica, punitiva ou colocada de forma a instigar desculpas, defesas e justificações em vez de gerar a correção. Por esse motivo, precisamos estar atentos e demonstrar compaixão quando nos valemos desse tipo de pergunta. Tenha em mente que Jesus evitou usar, abre aspas, porque, fecha aspas, quando ele procurava por informação, empregando-a quase que exclusivamente para convencer as pessoas dos seus pecados. Existem outros tipos de perguntas que não, porque, que podem ser usadas efetivamente para corrigir. Incluí alguns exemplos disso no apêndice B, perguntas que auxiliam no convencimento do pecado. Recomendo fortemente que você faça um estudo pessoal acerca das perguntas que visam corrigir encontradas na Bíblia para lhe ajudar a fortalecer suas habilidades nessa área importante. Existem outras formas com as quais você é capaz de apelar para a consciência da criança sem usar perguntas.
Você pode citar a referência bíblica apropriada, ler para seu filho ou fazer com que ele a leia para você. É possível construir parábolas como a que Natã contou a Davi e que Jesus usava com frequência junto aos seus ouvintes. Mas sempre que assim fizer, lembre-se de incluir as Escrituras, pois elas são o que o Espírito Santo mais utiliza para conscientizar o coração do seu filho quanto ao pecado. 7. Encoraje à medida que você empenha-se em convencer. Em 6 das igrejas do Apocalipse, Nosso Senhor inicia sua mensagem com louvor e encorajamento. O louvor e o elogio servem para assegurar ao seu filho o seu amor por ele. Uma vez que convencer os pequeninos pecadores da pecaminosidade deles é uma atividade regular e contínua dos pais, o louvor das virtudes de seu filho também deve ser igualmente contínuo e regular. Recomendo que os pais mantenham seus filhos mergulhados numa solução de elogios. Meu alvo pessoal, que dificilmente consigo atingir, é elogiar minhas filhas e esposa 7 vezes para cada reprovação que administro a elas. A questão não é reduzir necessariamente o número de reprovações, mas, em lugar disso, aumentar a frequência e a intensidade das aprovações. Quando a reprovação é feita em equilíbrio com os elogios, isso ajuda a garantir que a criança desenvolverá uma visão de si mesmo acurada e bíblica, uma visão equilibrada de suas virtudes e fraquezas. 8. A tarefa de convencer deve ser feita com um espírito manso. Gálatas 6:1. Paulo nos adverte a exortarmos as pessoas, abre aspas, com espírito de mansidão, fecha aspas. Já falei sobre as ciladas de corrigir seu filho quando você se encontra pecaminosamente irado. Preciso alertar você para exercitar a moderação quando estiver corretamente irado. Quando seu filho peca contra Deus, isso pode provocar em nós uma indignação correta. Entretanto, é essencial que não expressemos esse sentimento santo de maneiras pecaminosas. De todos os usos inadequados da ira correta, talvez nenhum seja mais comum do que o esbravejar. No capítulo 2 do livro, O Coração da Ira, guia prático para lidar com a ira dos filhos, no qual identifico 25 formas específicas através das quais os pais provocam seus filhos à ira, falei de uma delas da seguinte forma. Isso é a nota do livro 7, O Coração da Ira, guia prático para lidar com a ira dos filhos, Nutra Publicações, São Paulo, 2009. Abre aspas. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E a repreendiam severamente. Marcos 14, 3-5, NVI. Uma das palavras gregas de onde a palavra repreendiam no texto acima deriva-se significa bufar com raiva, esbravejar. Ela foi utilizada para descrever a respiração forte dos cavalos. Em seu livro Hints on Child Training, que teve sua primeira publicação em 1891, H. Kelly Trumbull, considerado por muitos como o fundador da escola dominical, explica, abre aspas, a ideia de esbravejar ou ralhar significa arremeter contra ou injuriar com palavras tempestuosas. A própria palavra possui um significado primário parecido com o do latido ou uivo. Ela é sempre uma expressão de um espírito ruim e de perda da calma. Em essência, é a multiplicação de palavras duras e ríspidas, bem como a expressão de fortes sentimentos que, enquanto eminentemente naturais, devem ser mantidos sob controle. Em ambas as situações estamos falando da mesma coisa, isto é, de esbravejar, de ralhar, e o ralhar nunca é correto. Se uma criança fez algo de errado, um dos pais precisa conversar com ela, mas os pais não devem fazê-lo enquanto forem incapazes de conversar, num tom normal de voz e com as palavras corretamente ponderadas. Caso o pai esteja tentado a falar rapidamente, ou a multiplicar palavras sem parar para avaliá-las, ou a externar um estado de espírito descontrolado, a primeira tarefa desse pai é de se recompor completamente. Até que o controle esteja assegurado, não adianta os pais tentarem qualquer medida no treinamento de seus filhos. A perda do domínio próprio torna-se, em tais situações, uma perda total do poder para o controle de outros. Ao dar ordens ou ao censurar um filho, quanto menos falar e mais calmamente as palavras forem ditas, melhor será.
Uma criança aprende muito rapidamente que o esbravejar, o ralhar, é muito inferior que uma conversa calma, tranquila. E ela mesma começa a ter certa satisfação em aguardar silenciosamente até que o seu repreensor se livre do sentimento tempestuoso que o atrapalha. Há vezes, na verdade, em que as palavras podem ser multiplicadas com o propósito de explicar à criança sobre a natureza e as consequências de sua ofensa, e os motivos pelos quais ela deve agir de uma forma diferente no futuro. Mas essas palavras precisam ser pronunciadas sempre com gentileza e com uma seriedade controlada. O esbravejar, censuras e recriminações faladas rapidamente, acompanhado de visíveis sentimentos de energia, nunca está alinhado com os meios legítimos de treinar e dirigir um filho. Fecha aspas. Brandura, entre parênteses, bondade, é requisito indispensável quando convencemos outros de seus pecados. Quando você se encontra pecaminosamente irado, é quase impossível ser brando e gentil. Mesmo quando se está corretamente irado, é possível ser duro demais. Meditar séria e profundamente. Confira Provérbios 15, 28. É provavelmente a melhor precaução que você pode tomar para garantir que seu filho se concentre na verdade do seu argumento e não se distraia por causa de sua própria luta contra a raiva. Existe mais um componente sobre a brandura que gostaria de mencionar quanto à reprovação. Tem a ver com humildade. Uma pessoa verdadeiramente branda reconhece sua própria fragilidade e comunica essa fragilidade no processo de reprovar outras pessoas. Normalmente, digo aos meus aconselhados: sou apenas um mendigo, dizendo ao outro mendigo onde encontrar pão. Na semana que vem você pode estar deste lado da mesa me reprovando e me ajudando com minhas lutas contra o pecado. Ou quem sabe eu diga: as coisas que eu estou lhe dizendo tive de dizer para mim mesmo na semana passada. Uma atitude de justiça própria é isto é, aquele pensar que considera que eu sou mais santo que você, é inconcebível para o coração de uma pessoa verdadeiramente branda e bondosa. Antes de terminar este capítulo, gostaria de falar com você sobre um quadro imaginário que está pendurado na parede do meu escritório, entre as duas cadeiras que estão diante da minha mesa. O quadro está a mais ou menos 3 metros à minha frente. Esse quadro fictício tem dentro dele, em letras garrafais, as palavras de Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Essa placa se encontra ali para me lembrar de que não posso me desencorajar ou me distrair com a tensão desconfortável que normalmente acompanha a repreensão. Tensão em meu próprio coração e tensão também estampada nas vozes e rostos daqueles a quem repreendo. Ela se encontra lá para me dar esperança que depois, se não no momento que a repreensão foi feita e a restauração aconteceu, que Deus será mais glorificado e que encontrarei favor aos olhos daquele aconselhado arrependido. No final das contas, Deus será glorificado até mesmo quando nenhum arrependimento acontece, quando ele executar juízo sobre o não arrependido. Pais cristãos não permitam que o desconforto presente, que está inseparavelmente associado com a tarefa de convencer do pecado, isto é, o ministério da repreensão, lhes impeça de amar seu filho. Ame-o ao ponto de dar a ele o que Deus diz que ele precisa, mesmo que seja algo que ele não quer. Abre aspas, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Fecha aspas, Provérbios 29, 17, fim do capítulo 3.